Muito bem, pessoal, essa aula rápida é sobre como nós devemos atualizar as nossas aulas de respiração celular, principalmente a cadeia respiratória, né, a terceira etapa da respiração celular mitocondrial. Esses dias eu acordei de manhã e um amigo meu, Fernando Ons, me manda o artigo e o título do artigo era exatamente esse. Nós deveríamos atualizar as nossas aulas porque tem algumas coisas acontecendo e a gente está deixando elas de fora e elas são fundamentais para que o processo de produção de ATP aconteça nas mitocôndrias. Como que é o clássico, então? Nós temos lá a mitocôndria, que é aquela organela que está dentro da célula eucariota. Esta mitocôndria tem uma membrana externa, uma bicamada de fosfolipídios aí com proteínas inseridas. Então, o modelo mosaico fluido padrão também se aplica para o envoltório das organelas. Então, tu pega o complexo de Golgi, tu pega o núcleo, tu vê uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas, proteínas muito importantes para ancoragem, transporte, comunicação de dentro para fora. Muito bem, e nós vamos ter também a membrana interna da mitocôndria. Esta membrana interna da mitocôndria, que como nos lembra então, né, a famosa Lynn-Margulis, é homóloga à membrana celular bacteriana, até porque a mitocôndria descende de uma bactéria aeróbia, ou seja, nós temos uma relação endossimbiótica, os eucariotos como um todo, né, tem essa relação endossimbiótica, no qual esta mitocôndria tem um ancestral, né, uma bactéria, tem como ancestral uma bactéria. Tal que, então, esta membrana interna da mitocôndria que faz, onde tem a cadeia respiratória, né, é a mesma que as bactérias podem usar para fazer respiração celular também, mesmo sem ter mitocôndria. Muito bem. Ah, e claro, mitocôndria também tem DNA circular igual de bactérias. Importante destacar. Muito bem. Olha só o que a gente tem aqui. Nós temos o complexo proteico 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e aqui no final nós vamos ter a famosíssima ATP sintase, a nossa proteína giratória. Basicamente, nas aulas clássicas é o seguinte, nós temos os elétrons sendo liberados através da quebra dos alimentos, da quebra dos carboidratos, da quebra das proteínas, da quebra das gorduras. Estes alimentos, né, esses carboidratos, por exemplo, com esses elétrons de alto potencial energético, são capturados, esses elétrons são capturados por aceptores intermediários de elétrons, que eu digo geralmente que é o caminhãozinho que pega os elétrons de um lugar e leva até outro. Então esse aceptor intermediário, esse transportador, esse caminhãozinho, pega os elétrons lá da glicose, os elétrons da frutose, os elétrons dos ácidos graxos, das gorduras e levam até as cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais são essas voltinhas na membrana interna da mitocôndria. Nós temos membrana externa, membrana interna, as duas com proteínas em uma bicamada de fosfolipídios. Este NADH vai liberar estes elétrons de alto potencial energético aqui no complexo 1. Enquanto um outro aceptor chamado FADH2 vai liberar os seus elétrons de alto potencial energético aqui no complexo 2. Estes elétrons de alto potencial energético, né, então a quebra da glicose que tu comeu no almoço vai liberar elétrons que o NADH vai pegar. E o NADH pega esses elétrons e leva aonde? Leva lá nas cristas mitocondriais, liberando no complexo 1. Então, do complexo 1 e o FADH no complexo 2. Os elétrons do complexo 1 e 2 são movidos por uma proteína chamada... um composto não proteico chamado ubiquinona, né, a coenzima Q10. E esta coenzima Q vai transportar esses elétrons até o complexo 3. Então nós temos aqui os elétrons passando pelo complexo 3 e depois do complexo 3 para o complexo 4. Ou seja, nós temos um fluxo de elétrons que parte do complexo 1 e 2 em direção ao complexo 3 e complexo 4. Lembrando que para fazer essa transferência do complexo 3 ao complexo 4, nós temos a famosa citocromo C. Então o complexo 4 é citocromo C oxidase, aquela que vai pegar o elétron da citocromo C e transferi-lo para quem? Para o poderosíssimo oxigênio, o componente de maior eletronegatividade na minha cadeia respiratória. Ou seja, o que está acontecendo?
Os elétrons lá do teu alimento, armazenados previamente, né, no NAD e no FAD, são levados por esses caminhõezinhos até as cristas mitocondriais e lá eles são liberados nas cristas. Através de uma reação redox, onde sempre o próximo complexo proteico é mais eletronegativo, então ele está atraindo elétrons nessa direção, até que no final eu tenho o composto mais eletronegativo de toda a cadeia, que é o oxigênio. Esse oxigênio puxa esses elétrons e ao se unir com esses elétrons, então vai se unir com esses elétrons mais 2 prótons de hidrogênio, vai formar a molécula de água. É por isso que você está respirando nesse momento. Nesse momento você está respirando para obter oxigênio, porque se não tivesse oxigênio, não tem fluxo de elétrons pelas mitocôndrias e você não morre. Agora, por que é necessário manter um fluxo constante de elétrons? Então, os elétrons do teu alimento largados aqui e se movem sendo puxados pelo oxigênio que tu inspira. Por quê? Muito bem. A energia desses elétrons, lembrando, um elétron com alto potencial energético, ele tende a liberar esta energia. Ele pode liberar essa energia. Então, a passagem de um estado mais energético para um estado menos energético, né, pode fornecer energia para a realização de trabalho. Que trabalho? Transporte de prótons para o espaço intermembrana. Então, este elétron do complexo 1 se move para o espaço intermembrana bombeando 4 prótons para esse espaço. Ou melhor, se move, né, pela membrana interna, bombeando 4 prótons para o espaço intermembrana. O complexo 2 não vai bombear prótons, mas o complexo 3 bombeia, mais 4 prótons. E o complexo 4 bombeia, mais 2 prótons. Ou seja, o fluxo de elétrons é necessário para o bombeamento de prótons. Por quê? Porque por um transporte ativo, né, por um gasto energético, eu estou bombeando hidrogênio para esse espaço e aumentando a sua concentração nesse espaço. Aumentando o potencial quimiosmótico, aumentando a DDP, aumentando o potencial de membrana. Por quê? Esse hidrogênio em alta concentração aqui, lembrando que o pH aqui está mais ácido devido à quantidade de hidrogênio, esse hidrogênio em alta concentração ele tende a retornar para dentro da mitocôndria por um transporte passivo do mais concentrado para o menos concentrado. E ele passa, é claro, pela ATP sintase, próton-hidrogênio. Essa ATP sintase é como se fosse a turbina de uma hidrelétrica girando quando a água passa. Então, esse hidrogênio foi bombeado graças aos elétrons e ao oxigênio puxando o elétron, foi bombeado para cá, para o espaço intermembrana, e agora ele tende a vir de um espaço que tem maior concentração para onde tem menos. Então ele vem, segue um fluxo, e esse fluxo faz a ATP sintase girar. Ela é literalmente uma proteína que gira. Então o hidrogênio vai passando e a ATP sintase vai girando. E esse giro da ATP sintase faz ela fosforilar ATP. Ela junta adenosina difosfato com um terceiro fosfato inorgânico, formando adenosina trifosfato, armazenando o potencial energético nessas 3 ligações químicas. Né? A gente vai quebrar esse ATP depois para fazer contração muscular, a gente vai quebrar esse ATP para fazer potencial de membrana nos neurônios, a gente vai quebrar esse ATP para batimentos cardíacos, a gente vai quebrar esse ATP para tudo. Mas a gente precisa produzir antes esse ATP. E como que eu produzo esse ATP? Os elétrons do alimento que eu comi vão ser movidos pela membrana em direção ao oxigênio, e esse movimento bombeia prótons para o espaço intermembrano. Esses prótons em alta concentração retornam pela ATP sintase, girando ela, e esse giro produz o ATP. Esse é o clássico. Só que olha só, agora que nós já vimos o modelo clássico, nós temos uma alteração no modelo clássico devido a 2 questões. Primeiro, não é possível gerar uma diferença de potencial, não é possível gerar toda esse potencial próton motriz apenas com hidrogênio. Por quê?
Porque as nossas células, devido a essa capacidade de tamponamento, elas não vão suportar, elas não vão manter essa alta concentração de hidrogênio. Né? Pelo sistema de tamponamento, ela vai neutralizar esse excesso de hidrogênios, evitando uma redução drástica do pH. Então, há um limite da quantidade de hidrogênio que eu consigo jogar para o espaço intermembrana. Então, aqui membrana externa, membrana interna. Agora mais compartimentalizada. Então, os cientistas já desconfiavam disso, eles já sabiam que não tinha como só o hidrogênio, né, gerar toda essa força próton-motriz que gira a ATP sintase. Eu não consigo concentrar tanto hidrogênio aqui porque ele tende a ser neutralizado, né, devido a esses mecanismos celulares. O que o pessoal descobriu agora? Eles descobriram que o complexo 1, então, ó, complexo 1, 2, 3, 4... né? Então os elétrons se movendo em direção ao oxigênio, e o movimento destes elétrons vai bombear prótons para este espaço, e depois esses prótons saem pela ATP sintase, que vai usar este giro para fazer ATP. Só que então, o que eles descobriram? Que o complexo 1 ele não só move prótons e hidrogênio para dentro, 4 prótons e hidrogênio para dentro, como ele também, ao jogar um hidrogênio para fora, ele troca esse hidrogênio por um sódio. Então ele bombeia um sódio para dentro e um hidrogênio para fora. É um trocador de prótons. Então ela atua, o complexo 1, além de atuar como um complexo que bombeia hidrogênio, ele também bombeia sódio para o espaço intermembrana. Por que ele bombeia sódio para o espaço intermembrana? Porque como eu não consigo gerar uma diferença de potencial, ou seja, aumentar a concentração de cargas positivas nesse lado, só com o hidrogênio, porque eu não consigo aumentar tanto assim a concentração de hidrogênio, o que o complexo 1 está fazendo? Ele está mandando também sódio. Porque daí eu consigo, ó, eu aumentei a quantidade de prótons aqui no espaço intermembrana, eu aumentei a quantidade de prótons, fazendo o quê? Além de bombear hidrogênio, bombeando também sódio, Na+. Então, cerca de 1/3 até metade do potencial de membrana mitocondrial é devido ao sódio. Então nós devemos atualizar. Nós não temos mais essa passagem de prótons pela ATP sintase, né, ocasionada exclusivamente pela concentração de prótons no espaço intermembrana, pela concentração de prótons e sódio, quase em alguns momentos de igual para igual. Então, uma quantidade grande de sódio e prótons gera então uma diferença próton motriz, né? Uma diferença de potencial grande o suficiente, um potencial elétrico grande o suficiente para que ocorra esse fluxo de prótons e hidrogênio. Claro que tu vai me olhar e dizer, tá bombeando sódio, mas é só o hidrogênio que está passando pela ATP sintase. Sim, mas para que eu tenha esse fluxo líquido de hidrogênio no potencial que eu preciso, eu gero uma diferença de membrana, eu gero um potencial de membrana maior com o sódio somado ao hidrogênio. Tanto é que eles descobriram que a doença de Long, né, que é neuropatia óptica hereditária de Leber, eu acho. Neuropatia óptica hereditária de Leber. Long, doença de Long. O que essa doença de Long tem como princípio fundamental? Aparentemente, nós temos uma mutação no complexo 1 de pessoas que têm essa doença, e essa mutação no complexo 1 impede essa proteína de bombear sódio. Então, pessoas com essa doença conseguem fazer o bombeamento de prótons e hidrogênio, mas não conseguem fazer de sódio, por uma leve mutação nessa proteína. E por não conseguir bombear esse sódio, as mitocôndrias não conseguem gerar este potencial necessário para a produção de ATP em larga escala. Porque só o hidrogênio não é suficiente. Eu tenho que bombear hidrogênio e sódio. Então agora entra o sódio na jogada. Né? Então, e outra coisa, eu tenho que cuidar porque
Se eu for considerar o espaço intermembrana, entre a membrana externa e interna, eu tenho que lembrar que nestas regiões aqui, onde eu não tenho esses bolsões, onde eu não tenho essas invaginações, esse gradiente de prótons tende a dissipar, porque eu vou mandar hidrogênio e sódio para cá, como esse espaço é muito amplo, eles vão se espalhar para lá, vão se espalhar para cá. Fazendo com que nestas regiões a DDP, a diferença de potencial de membrana, ou o potencial de membrana, é de 10 milivolts. Já nesses bolsões, nestas invaginações, eu consigo concentrar mais essas cargas positivas de sódio e hidrogênio. E ao concentrar elas nessa região, eu consigo uma diferença de potencial, um potencial de membrana de 150 milivolts. Então de 10 aqui para 150 aqui. 150 que só pode ser adquirido com sódio e hidrogênio, bombeados pelo complexo 1. Ok? Então faz todo sentido, né? Então lembra, da célula procariota, o que muda da procariota para eucariota, né? Vem as invaginações, núcleo, organelas, aumento essa complexidade através de compartimentalização. Os próprios organismos multicelulares, né, ao compartimentalizar muitos processos, principalmente nos grupos que possuem tecidos, né, como plantas e animais, ele aumenta a complexidade através dessa compartimentalização.